O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria a multidão. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre as águas. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O medo nos atormenta muito, porque é uma insegurança que nós temos, uma desconfiança que está no nosso coração sempre. Os medos que estão em nós, às vezes é necessário que eu tenha medos. Existe uma porção do medo que me dá também uma dimensão de segurança, para que eu não faça loucura. Se eu perder o medo também, eu saio por aí fazendo loucura. A rodovia fala que é 60, eu vou andar 100. Perdi o medo. E aí eu posso cometer um acidente e morrer. A polícia fala, a saúde pública, não tome, não beba para dirigir. E a pessoa acha que tomando um copo, 2 ou 3, não vai ter problema, ou tomar uma garrafa de cerveja, não vai ter problema. Vai ter problema sim. Porque depois do 3º copo, a pessoa já está embriagada. Igual aconteceu no final de semana, que a pessoa tomou 3 litros de bebida, saiu dirigindo sem carteira, sem habilitação, e matou bateu em outro carro, matou a família inteira, 5 pessoas morreram. Por quê? Porque ele perdeu o medo por causa da bebida. Saiu sem carteira de habilitação e provocou uma tragédia, destruindo uma família inteira. Pai, mãe, crianças, todos que estavam no carro. Por quê? Porque a pessoa torna imprudente quando ela não vive também este medo. O medo é necessário, para a gente saber equilibrar a nossa vida. Mas Jesus está falando desse medo que às vezes a gente cria por superstição. Porque quando a gente não está em Deus, a gente tem muitas superstições.
a gente vê fantasma em todos os lugares. Uma cortina balança, ai meu Deus do céu, Nossa Senhora. A gente fica com medo. Passa alguma coisa, parece um vulto, a pessoa começa a ver vultos, começa a deitar em casa, escutar barulho em cima do telhado, e a pessoa começa a visualizar todas as coisas. E o demônio aproveita para nos atormentar mais ainda. Por isso, os discípulos começaram a gritar. Imagina um grupo de homens gritando de medo dentro de um barco, por causa de uma água, por causa que viu um vulto, né? E Jesus dizendo, sou eu. E eles, né, com medo, assustado, gritando, até que Jesus chega perto, né, para que eles o reconhecessem. Então, quando nós estamos na segurança de Deus, nós não tenhamos medo de nada. Por quê? Porque nós sabemos que fantasma não existe. Não existe alma penada andando por aí. Não existe morto andando por aqui. Não existe. O que existe nesse mundo, que está aqui, perseguindo o homem, é só o demônio. Não existe. Então, porque está aqui, nós pegamos a palavra de Deus aqui na carta, né, quando nós, aos Hebreus 9, 27, vai dizer, né, desta graça. Assim como está determinado que todos os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Então, todas as pessoas que morreram, assim que desfaleceu esse corpo físico, nós já vamos ser julgados. A alma vai para o céu. Vai parar diante de Deus. E vai ser julgado. Não vai ficar aqui vagando meia hora, 1 hora, 2 horas, uma semana. Tudo falsos profetas que falam disso. Por isso está na primeira leitura hoje falando do falso profeta, que mente, engana o povo, que cria certos medos, insegurança, né? Ou que fala que não vai acontecer. Não tem problema. Não tem problema você ir à missa hoje. Pode ir para a festa. Não, eu devo ir à missa, depois eu vou na festa. O falso profeta vai dizer para você não ir à igreja. Vai dizer que vai acusar a igreja, vai falar mal da igreja, vai inventar doutrinas falsas, né? Por isso fala de fantasma, porque fala que é uma alma que está vagando nesse mundo, então vem da reencarnação. É um falso profetismo. Por quê? Porque as almas vêm de Deus. Deus coloca a alma em nós. Isaías 42, de 1 a 4, já vai dizer, coloca a alma e o espírito dele em nós. Nossa alma não foi achada numa lata de lixo, ou num outro planeta, ou veio de outra pessoa. Por que meu pai, minha mãe, nossos pais, nos gestam com amor e Deus vai colocar uma alma penada em nós? Não, Deus não vai fazer isso. Deus jamais faria isso. Ele coloca a alma dele, o espírito dele em nós. Vem pura, para que a gente possa continuar na santidade de Deus, viver as riquezas, as maravilhas de Deus em nós, sermos como o filho amado, como Jesus, como a filha amada, as mulheres, como Nossa Senhora. As mulheres têm a virtude da graça de ser fecunda em Deus, ser mãe, ser toda a riqueza da glória de Deus, de esposa, de filhas, de amada de Deus. Os homens, como os filhos amados de Deus, nós nascemos para sermos os filhos amados, não para sermos fantasma para ninguém, imagina. Porque também aqui está no 1 Coríntios, quando a gente pega aqui a palavra de Deus, 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, 14, vai dizer que o demônio pode se fantasiar de todas as coisas. Pode imitar todas as coisas. Então, não é pessoas, mas o demônio que imita a pessoa. Ele pode imitar um cachorro, como Padre Pio viu um cachorro. Nos seus tormentos, ele imitava um cachorro a perseguido. Eva viu uma serpente. Curadarques via os demônios como pessoas. Santo Antão, lá no deserto, ele via uma pessoa jogar pedra nele todo dia, que era o demônio, para distraí-lo da oração. Então ele via uma pessoa que ficava lá jogando pedra nele. Mas depois ele procurava as pedras, não achava a pedra.
Então, é o tormento, né? O demônio se fantasiava. O demônio pode se fantasiar em qualquer coisa, até no anjo-luz, como está na palavra de Deus. Ele pode imitar tudo. Pode imitar, tem pessoas que acordam assustadas, com a serpente querendo enfocar, querendo comer, o outro sonha com um leão, o outro sonha com um urso, que está procurando devorá-lo. O demônio imita qualquer coisa. Então, para quê? Para nos atormentar como um fantasma. O fantasma desse mundo chama demônio. Não é pessoa, não é alma. Porque assim que a gente morre, nós já vamos nos apresentar diante da face de Deus. Por isso Jesus está dizendo, sou eu. Por que vocês estão com medo? Porque eles também acreditavam nos fantasmas desse mundo. Ainda não tinha vivido a graça da libertação do medo em Cristo. Não tinha. Agora eles aprenderam a viver. Agora eles estão experimentando ser livre em Cristo. Por isso Jesus vai dizer para Pedro, venha Pedro. Senhor, se és tu, manda que eu venha. Jesus, venha, pode vir. Ele começa a andar, andou por um bom tempo, andando sobre as águas. Mas a insegurança da nossa vida nos leva a afundar em muitos lugares. A gente desconfiar de Deus, porque a gente acaba acreditando em tudo deste mundo e deixa de acreditar em Deus. A pessoa acredita que tem uma alma penada vagando aqui e Deus está dizendo, não tem. Mas ela acredita no falso profeta. Não existe fantasma. Deus está dizendo, não existe. Mas a pessoa, porque acredita no falso profeta, acredita que existe fantasma. Mas eu já vi, lógico que você já viu, o demônio imita qualquer coisa. E ele sabe do seu medo, sabe da sua insegurança. E ele vai te atormentar. Qual é a melhor forma? O que Jesus fez? Pedro, me dá sua mão aqui. Tomou ele pela mão. Quando nós tomamos Jesus pela mão, não tem demônio que fica perto de nós. Nós vencemos. Aí o fantasma vai embora. Porque ele é mentiroso, é o pai da mentira, é o enganador, é o sedutor. Ele vai embora. Por isso, para nos libertar do medo, é segurar nas mãos de Jesus. Jesus tomou Pedro sobre a sua mão. Colocou de pé. Fez ele andar sobre o mar junto com ele. Colocou no barco. Chegou na beirada. Desce, Pedro. E aí, todos eles se prostraram e viram que em Cristo não existe fantasma, não existe nada que tire a força da graça de Deus na vida deles. Eles vencem o medo, vencem os tormentos do mar agitado da vida, os turbilhões que vêm contra nós, é segurando na mão de Jesus. Para vencer esse tormento do mundo, só segurando na mão de Jesus. Jesus nos toma pela mão, nos leva junto com Ele, até o lugar seguro da salvação, que é ao lado dEle, com Ele, sempre com Ele, é a nossa salvação. Então, por isso, hoje, o Senhor convida, cuidado com os falsos profetas, que vão anunciar tantas coisas, tantas mentiras. Não acredite. Porque nós temos toda a palavra de Deus para nos enriquecer, quando está lá no Eclesiástico 15:14. Deus nos dá a graça de ter o juízo. O juízo nosso é em Deus. Nós somos juizados em Deus. Por isso nós temos a justiça, temos o amor, temos a caridade, temos a benevolência, temos a misericórdia. Somos justos. Praticamos a prudência, somos zelosos com as coisas de Deus, somos zelosos com os outros, com as nossas coisas. Temos segurança de andar neste mundo, porque para nós não existe nada além da força de Deus em nós. Então, os tormentos desse mundo, o mar agitado desse mundo, os fantasmas desse mundo, se dobram diante de Cristo, diante de Jesus. E por isso nós invocamos, quando você está com medo, invoca o nome do Senhor. Entre na minha casa agora. E expulse daqui todo esse mal. Tire daqui esse tormento. Mande embora, manda teus anjos aqui. Expulse o mal. A minha casa é a casa de Deus, uma casa consagrada. A minha vida é consagrada a Ti, Senhor. Me dê a força. Me dê a Tua mão para que eu vença esse tormento, esse medo que está vindo sobre mim, sobre a minha vida. Então é a graça de Cristo hoje,
em nós que, dando-nos a mão, nos faz atravessar todas essas coisas com segurança. Porque nele está a nossa vida, está a nossa segurança, está a nossa salvação, está a nossa glória. Por isso você é chamado a viver essa riqueza no dia de hoje. Diante dos fantasmas do mundo, pegue na mão de Jesus. Feche teus olhos por um instantezinho, vamos pedir essa graça hoje. O Senhor está nos ensinando como vencer. Por isso ele está dizendo, o Salmo de hoje diz, ensinai-me a fazer a vossa vontade. E o Senhor está nos ensinando a fazer a vontade dEle, para afastar do mau caminho, afastarmos de todas as coisas. Por isso Ele nos dá a graça da lei, do presente, de termos em nossos lábios a palavra que vence o maligno, que vence o mal. Que o nosso coração se revigore hoje com toda a fortaleza de Deus, com toda a sabedoria, com todo o entendimento, com toda a graça para que a gente possa ser vencedor. Agradecendo a Deus por tudo isso no dia de hoje, que nós aprendemos em Cristo a vencer as tempestades e os fantasmas desse mundo.